Fala galera, beleza? Então pessoal, hoje a gente vai ver aqui a revisão, né, uma parte da resolução daquelas questões que eu deixei marcadas para vocês. Vou fazer uma parte hoje, as demais questões a gente faz na nossa aula ao vivo, que é agora dia 21, né, semana que vem. Então eu vou começar aqui pelas questões da página 300, pretendo fazer 5 questões nesse vídeo. Página 300, essas questões acho que quase todas eu já fiz, mas umas eu fiz fazendo gravação de tela, ou já faz muito tempo, então vou refazer elas aqui com vocês e fazer outras que de repente eu não tenha feito. Então vamos começar aqui pela questão 300, ou página 300, questão 311. Nessa questão tem um desenhozinho aqui, galera, deixa eu fazer logo aqui, ó. Tem um desenho de uma caixa e ela está num trajeto que vem de A até B, né? E aqui atuando para cima, né, a gente tem a força normal, atuando para baixo a gente tem o peso. Essa aqui é a distância de A até B, e essa distância de A até B aqui, essa distância D, ele diz que é 5 metros. Para cá tem a força que está buscando colocar o objeto em movimento. E aqui embaixo, nesse sentido aqui, ó, tem a força de atrito, né, que é uma força que age no sentido contrário ao sentido do deslocamento. Pronto. Então ele diz assim, ó, um bloco está se deslocando sobre uma mesa horizontal em movimento a tirinho uniforme. Beleza. Sob a ação das forças indicadas na figura a seguir. Aqui as forças. A força F aqui, ó, tem uma intensidade de 20 newtons. Esse distância aqui de A até B, 5 metros. Beleza, tá aqui. No item A, o trabalho é realizado pela força F, pela força de atrito, num deslocamento AB. Vala, meu Deus, onde foi que eu tirei esses 5, galera? É 2. Tirei os 5 aqui, não sei de onde. É 2, não é 5 não. Qual é o trabalho dessa força realizado nesse deslocamento? Do A até o B é 2 metros. E no item B, o trabalho da força resultante. Então, galera, essa é a 311. Isso. Nesse caso aqui, não tem nenhum ângulo sendo formado entre o bloco e o solo, né? Entre a atuação da força e o solo. Nós vimos que para calcular o trabalho, eu faço FD cosseno de θ. Só que no caso aqui o ângulo θ é 0. No caso da atuação dessa força aqui, ó, o θ, o cosseno de θ é o cosseno de 0 e o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar simplesmente F vezes D, que fica 20, que é a força, vezes o deslocamento, que é 2. Dá igual a 40 joules. Isso o trabalho da força D, ou da força F. No caso da força de atrito, a força de atrito, o cosseno de θ é o cosseno de 180 graus, né? Que é menos 1. Para lá é 1, para cá é menos 1. Ou você pode entender que a força está atuando no sentido contrário ao movimento. O movimento é para lá, a força de atrito atua no sentido contrário. Então aqui é menos 1. Então vai ficar trabalho igual menos F vezes D, porque ficaria F vezes D vezes menos 1. Ou seja, fica menos F vezes D. E aí, galera, qual é o trabalho nessa circunstância aí, né? Nessa circunstância, o trabalho vai ser o mesmo, né? Vai ser menos 20 vezes 2, ou seja, menos 40 joules. Vinícius, por que nesse caso aqui a força é menos 20? Porque eu estou calculando o trabalho da força de atrito, né? Isso aqui é menos FAT vezes D. Menos força de atrito vezes D. E a força de atrito, ela é igual à força que está colocando esse objeto em movimento. Pelo seguinte detalhe, se você for aqui na questão e ler, ele diz, ó,
uma mesa horizontal em movimento retilíneo uniforme, quer dizer que não há variação de velocidade. Se não há variação de velocidade é porque o movimento é sempre constante. Então quer dizer que essa força não aumenta nem diminui o movimento. Por quê? Porque ela é anulada por essa. A prova está aqui, ó. 40 e menos 40. No item B, ele pergunta o trabalho da força resultante desse deslocamento. Gente, o trabalho é o trabalho da força F mais o trabalho da força de atrito. Por que, Vinícius? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ele quer saber o trabalho da força resultante. Eu escrevi assim, ó, trabalho da força resultante. É isso aqui. Por quê? Porque a força resultante não é a força mais a força de atrito. No caso aqui a força de atrito é negativa, né? Então fica F menos FAT. Então, isso aqui segue a mesma ideia. O trabalho da força resultante é o trabalho da força, que é 40, mais o trabalho da força de atrito, que é menos 40. Ou seja, o trabalho da força resultante, galera, é igual a zero. Porque uma força anula a outra. Um trabalho anula o outro. Beleza? Show de bola? Então, é isso. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a próxima. 312. Tranquilo? Vamos lá, 312. A 312, ele fala assim, ó. A jovem da figura desloca sua mala de viagem, aplicando por meio do fio uma força de intensidade T igual a 1 vezes 10 elevado a 2 newton, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determine o trabalho que T realiza no deslocamento AB, tal que a distância AB é 50 metros. Aí ele diz o cosseno de 60 graus, 0,5, e o seno de 60 graus, 0,87. Vamos lá, galera. Nesse caso aqui, né, 312. Tem uma ponto A, ponto B, tem uma moça puxando aqui uma mala por esse fio, né? Aqui tem um ângulo de 60 graus, tá aqui a moça, faz de conta que é a moça aqui, puxando aqui o objeto. O ângulo entre a atuação da força e o plano horizontal é 60 graus. Aí ele diz cosseno de 60, 0,5, seno de 60, 0,87. E ele diz o valor dessa tração, né, da força que eu apliquei para colocar o objeto em movimento, 1 vezes 10 elevado a 2, ou seja, 100. Né? 100 newtons. E a distância do A para B, distância AB, é igual a 50 metros. Pronto. Qual é o trabalho realizado nesse deslocamento? Nós vimos, deixa eu deixar o livro ali, ó. Nós vimos, acabamos de ver aqui, pessoal, que o trabalho, ele é F vezes D cosseno de θ. No caso aqui, F é essa força que ela aplica aqui, que chega até a caixa através desse fio, né? Por isso que é chamado de tração. O deslocamento, 50 metros. E o cosseno de θ, no caso, é o 60 graus. É o cosseno de 60, 0,5. Pronto. Só substituir ali, galera. Então vai ficar, ó, trabalho igual a F, que é a força, que eu vou botar aqui 100, vezes deslocamento, 50, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, 0,5. Pronto. É só efetuar o cálculo aqui, galera. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Vai ficar 100 vezes 25, que dá igual a 2.500 joules. No livro de vocês, essa resposta está escrita em notação científica. Está escrito 2,5 vezes 10 elevado a 3 joules. Esse 10 elevado a 3 quer dizer justamente que essa casa decimal, que essa vírgula, anda 3 casas para a nossa direita. 3 positivo, 3 casas para a direita. Ou seja, ela está aqui, ó, no 2,5 e anda 1, 2, 3. Então, pode ser escrito desse jeito ou pode ser escrito assim. No livro de vocês está escrito assim. Mas se você deixar desse jeito também,
não tem problema, tá? A não ser que seja uma questão de marcar, e aí você vai ter que procurar como é que o item está sendo apresentado para vocês. Eu estou olhando aqui direto pro relógio aqui embaixo, galera, porque daqui a pouco eu tenho aula com o pessoal ao vivo, então eu tenho que me ligar aqui do horário para finalizar aqui a gravação. Show? Beleza, rapaziada? É isso, né? Vamos lá para a próxima questão aqui. Eu vou gravar só essa e vou pausar, pessoal. Dar uma pausa aqui. É a questão 313. Questão 313 é o trabalho de uma força qualquer. Nós vimos quando tiver o trabalho de uma força qualquer, quando essa força sofreu uma variação, ela subir ou descer, ou aumentar ou diminuir, o trabalho ele vai ser dado pela área sobre a curva, né? Então essa aqui é a 313, trabalho de uma força qualquer. A gente viu que nesse caso o trabalho é numericamente igual à área. Beleza? Então bora lá. 313. Tem esse gráfico aqui, ó. X medida em metros. E aqui em cima eu tenho a força que é medida em newtons, obviamente. Aqui eu tenho 4. Bem aqui eu tenho 1, 2, 3. E aqui é o 0. Aí bem aqui, ó, tem um ponto. Bom, tem essa região aí, né? Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Pronto. Aqui, pessoal, tem este triângulozinho aqui, né? Tá certo? Tem esse triângulozinho aqui desenhado. Então, bora lá. Ele diz assim, ó, o gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força resultante em Newton, que atua sobre um corpo de massa 2 kg. Show. Aí, item A. Ele quer saber qual é a aceleração máxima. Item B. O trabalho total realizado. Falando, nossa senhora, que negócio feio, galera. Aqui. Trabalho realizado de 0 até 3. Beleza? O item B é fácil. O item B é calcular a área dessa figura, né? E o item A, Vinícius? O item A, ele quer saber qual é a aceleração máxima. A aceleração vai ser máxima, galera. A aceleração máxima vai ser máxima quando a força for a força máxima. Esse objeto ele começa com uma força 0, aí a força vai até aqui em cima, depois ela vai diminuindo. Então a aceleração máxima foi aqui, ó, quando a força foi 4 newtons. A aceleração a gente obtém pela segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a força? Tenho. A aceleração vai ser máxima quando a força for máxima, né? Então aqui, ó, força máxima é igual a massa vezes a aceleração máxima. Então, qual é a força máxima? 4. Então vai ficar 4 igual. Qual é a massa? 2. Vezes a aceleração máxima. Quem é a aceleração máxima? A aceleração máxima é igual a 4 dividido por 2, né? 2 que está multiplicando, joga aqui para baixo, ó, dividindo. A aceleração máxima é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, problema resolvido no item A. Para o item B, o item B é fácil, né? Trabalho total realizado. Trabalho ali é numericamente igual a área sobre aquela curva ali. Quando eu falo curva, galera, não é... A galera pensa que curva é isso aqui, né? Curva não é isso não. Curva é aquela área sobre o gráfico, né? A área aqui abaixo da linha, tá certo? Não é curva, não é um negócio redondo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, não. Então, a área daquela região ali, que é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, né? Qual é a base do triângulo? 3, né? Porque vai do 0 até o 3 é 3. Vezes a altura, que é 4. Dividido por 2. Isso aqui dá 6, né? 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6 joules. Tranquilo? Show, né? Ó, a base do triângulo, de 0 até 3, ó. 1, 2, 3. E a altura é esse aqui. De 0 até 4.
Então base 3, altura 4, multiplica e divide por 2, dá 6. Massa, galera? Então é isso, tranquilo. Vou pausar aqui porque daqui a 2 minutos eu tenho uma aula com o pessoal e eu encontro vocês... Não, eu volto depois com mais questões, tá? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo e depois eu gravo mais questões, mais 2 questões aí pra gente finalizar. Tranquilo? Valeu! Bora lá, galera. Fazer mais um aqui para encerrar. Questão 314. Beleza? Vou gravar essas 4 aqui e as outras a gente faz na hora da aula, tá bom? Nessa questão 314 diz assim, ó. Uma pequena esfera de massa 0,2 kg está presa à extremidade de um fio de comprimento 0,8. Coloquei aqui, ó, comprimento L, 0,8. Que tem a outra extremidade fixa no ponto O. Beleza. Tá aqui o ponto O, bem aqui, ó. Aí, determine o trabalho que o peso da esfera realiza no deslocamento AB, conforme mostrado na figura abaixo. Beleza, galera. Então, pronto. Seguinte, ó. O fio é isso aqui é o fio. Tá preso aqui nessa bolinha A. Ele vai abandonar. E aí a bolinha A vai cair presa pelo fio e vir até o ponto B. Ele quer saber qual é o trabalho aí nessa situação. Galera, o trabalho aí vai ser o trabalho da força-peso. O que ele não jogou, simplesmente abandonou. Então quem foi que gerou esse movimento? A força-peso. E qual foi o deslocamento? Ele estava nesse ponto, ó, a essa altura, e veio para essa altura. O deslocamento foi justamente isso aqui, ó. Isso aqui é o deslocamento. O deslocamento H é a altura que ele se movimentou. O trabalho da força-peso é igual peso vezes a altura que ele se movimentou, né? Onde o peso é M vezes G, né? Nós vimos o trabalho é força vezes deslocamento. Só que isso aqui é na horizontal. Na horizontal. Assim, né? Isso aqui é na vertical. Assim. E pode ser mais ou menos G. Vou botar aqui, ó. Porque depende do trabalho, né? Se for de baixo para cima, a gravidade atua atrapalhando. Então é menos. Se for de cima para baixo, a gravidade ajuda. Então é mais. Nesse caso aqui é para baixo, então é mais. Como o peso é M vezes G, o trabalho da força-peso vai ser igual a M vezes G vezes H. P é esse M vezes G e o H é o deslocamento que ele sofreu. Então o trabalho da força-peso vai ser M vezes G vezes H. M 0,2. Tá aqui, ó. 0,2. O G 10. Minha letra tá tão feia hoje, galera. Que diabo é isso? G é 10 e a altura 0,8. Tranquilo? Isso aqui vezes 10 é 2, vezes 0,8 vai ficar 1,6. Então o trabalho da força-peso é igual a 1,6 joule. Massa, galera? Então, a gente fica por aqui para o vídeo não ficar tão esticado. Espero que vocês tenham assistido essas aulas. Espero que vocês tenham chegado até aqui no vídeo, tá bom? Faz as outras questões, tenta refazer, tragam as dúvidas para a aula que a gente vai ter ao vivo. Lá é a oportunidade de vocês tirarem dúvidas. Aqui, não tem como eu tirar dúvida porque eu não sei se você está entendendo ou não. Mas na aula ao vivo é a hora de você chegar junto. Beleza? Valeu, tchau!